Imagine ser uma das primeiras pessoas enviadas para explorar Marte. Ao se aproximar do planeta vermelho, algo estranho e assustador chama sua atenção. Ali, sim, bem ali! Não parece uma cabeça de urso gigante? O que ou quem poderia criar um focinho de urso no meio de uma cratera? Infelizmente, ou devo dizer felizmente, não há nada de misterioso na cabeça do urso. É apenas pareidolia facial. Essa é uma tendência de ver estruturas faciais em coisas cotidianas. Mas falando sobre a descoberta em Marte, deveríamos renomear o fenômeno para pareidolia de urso? Você sentiu essa piada chegando, não sentiu? Muito bem, dê uma olhada. Você vê uma colina em forma de V que parece um nariz. Depois, há duas crateras que parecem olhos. E em seguida, há um padrão de fratura circular, a cabeça, que circunda o nariz e os olhos. Os especialistas acham que a face pode ter sido criada quando um depósito estava se assentando sobre uma cratera de impacto enterrada. E o nariz pode ser lama ou uma abertura vulcânica com lava solidificada ou fluxos de lama ao seu redor. De qualquer forma, a cratera parece mesmo a cara de um urso, tenho que admitir. Mas graças à HiRISE, a câmera do Experimento Científico de Imagens de Alta Resolução da Mars Reconnaissance Orbiter, outra das incríveis siglas da NASA, vimos muitas outras crateras malucas no planeta vermelho, como rostos sorridentes, um pássaro ou um elefante. Primeiro, vamos dar uma olhada na famosa face de Marte. Essas imagens foram tiradas pela primeira vez pela sonda Viking em 1976. Naquela época, a resolução era obviamente muito ruim. Além disso, a iluminação estava inclinada. Isso produziu o resultado que chocou as pessoas na década de 1970. Um rosto esculpido em rocha olhando para a Terra. Isso significava que havia outra civilização em Marte que havia criado esse monumento? Não. Veja a foto do mesmo local tirada pela atual Mars Reconnaissance Orbiter. A resolução é muito melhor. E o rosto milagrosamente se transformou em uma colina comum. Ou veja este pequenino pé grande, cuja imagem foi capturada em 2008. Eu digo pequenino porque essa criatura tem apenas alguns centímetros de altura. E quando a foto foi tirada, o pé grande estava a apenas alguns metros de distância da câmera. E aqui, uma alma curiosa deu um zoom em uma pequena rocha e viu algo que se assemelhava a um gorila. Foi assim que algumas pessoas começaram a acreditar que havia macacos em Marte. Sim, é verdade. Vou lhe mostrar mais alguns exemplos de criaturas e rostos imaginários no planeta vermelho. A maioria deles vem de uma série de imagens tiradas pela câmera Themis. Atualmente, ela está a bordo da espaçonave Mars Odyssey, que precisa de apenas 2 horas para orbitar o planeta vermelho, levando alguns instrumentos científicos importantes. Deixe-me apresentar My Happy Martian a você. Essa cratera de 3 km de largura foi fotografada em 2008. A cadeia de crateras seguinte parece uma vespa, com suas finas asas de detritos de impacto. Toda essa característica provavelmente foi criada por um meteorito que caiu em um ângulo muito baixo e se quebrou em pedaços logo antes do impacto. Você vê um mamute lanoso ou um elefante aqui? Os fluxos de lava em uma região de Marte deixaram essa imagem em seu solo avermelhado. A região em si, chamada Elysium Planitia, é famosa pelos fluxos de lava mais jovens do planeta. Por exemplo, aquele que se parece com um mamute provavelmente se formou nos últimos 100 milhões de anos. Ontem mesmo. Vamos falar sobre o amor, ou melhor, seu símbolo, o coração. Você gosta desses 2 corações na superfície do planeta vermelho? Este aqui é, na verdade, o topo de uma mesa delineada pelo gelo, e esse formato de coração é uma cratera de impacto. O impacto arrancou o material escuro da superfície e expôs o solo mais claro por baixo. Em seguida, parte do material provavelmente voou ladeira abaixo, criando o coração. E este é um beija-flor coberto de poeira. Você consegue ver seu longo bico e cabeça? Os cientistas não sabem ao certo como essa forma surgiu, mas eles acham que a erosão e o vento tiveram um papel importante em sua criação. Esses depósitos de dunas de areia escura parecem um lobo uivando. E aqui, você consegue ver uma série de engrenagens entrelaçadas. Esta imagem se parece com a letra T, certo? A fratura em ângulo reto foi criada pelo alongamento tectônico da crosta marciana. Você acha que podemos encontrar outras letras do alfabeto em Marte também? Por que não? E agora, que tal outra coisa bizarra que os astrônomos notaram na superfície marciana? Isso é uma porta para a casa de alguém? Foi o rover Curiosity da NASA que enviou essa imagem para a Terra. Ela se tornou viral porque essa formação aqui, está vendo? Parece uma porta. Infelizmente, os cientistas, devido às suas mentes racionais, foram rápidos em nos decepcionar. Eles afirmaram que se tratava apenas de uma parte natural da paisagem marciana. Havia várias pistas que os fizeram pensar que não se tratava de uma porta de verdade. Por exemplo, a abertura é minúscula, com apenas 1 metro de altura. Eles têm certeza de que o que parece ser uma porta é, na verdade, uma abertura em uma rocha criada por
por forças naturais, como ventos e erosão. Se você observar a rocha de perto, poderá notar estratos. São camadas de silt que se destacam por serem mais duras do que o material ao redor. Esses estratos mergulham aqui à esquerda e um pouco mais alto à direita. Eles provavelmente surgiram há cerca de 4 bilhões de anos em um rio ou em uma duna soprada pelo vento. Desde que os estratos se tornaram visíveis, os fortes ventos marcianos os erodiram ainda mais. E veja isso, está vendo essas rachaduras? É assim que as rochas se desgastam no planeta vermelho. Essa pequena caverna provavelmente se formou quando várias fraturas atravessaram os estratos. Uma pedra bem grande pode ter caído com seu próprio peso, e isso criou a abertura em forma de porta. Essa teoria é bastante plausível, porque, embora a gravidade em Marte não seja tão forte quanto na Terra, ela ainda é forte o suficiente para fazer isso. Além disso, está vendo aquela rocha à direita da abertura? Ela tem uma borda vertical suspeitamente lisa. Deve ser a culpada. Provavelmente caiu há pouco tempo. Mas não é apenas o planeta vermelho que pode se orgulhar de ter formações incomuns. Vejamos este cometa, por exemplo. Essa imagem foi tirada pela espaçonave europeia Rosetta, em 2014. Você consegue ver um rosto em seu lado direito? Ou a Lua. Aqui está seu famoso coelho. Ele aparece de cabeça para baixo, com suas orelhas apontando para baixo. Algumas pessoas veem um homem na Lua. Pode ser seu rosto ou o corpo inteiro. Se alguém vê a figura humana inteira, geralmente parece que ela está carregando gravetos. Às vezes, é um sapo. Para identificá-lo, olhe para o lado superior esquerdo do nosso satélite. O sapo está voltado para cima. Está vendo? Agora, observe essa estrela de nêutrons giratória. Essa estrela é um núcleo colapsado de uma estrela supergigante com uma massa total de 10 a 25 massas solares. Com exceção dos buracos negros e de alguns objetos hipotéticos, como estrelas de quarks ou buracos brancos, as estrelas de nêutrons são os menores e mais densos objetos estelares conhecidos. Enfim, voltemos a essa estrela em particular. Como você pode ver, esse objeto espacial, localizado a 17 mil anos-luz de distância da Terra, é cercado por uma nuvem de partículas energéticas. E essa imagem, tirada pelo Chandra X-Ray Observatory da NASA, apareceu em 2009 e se tornou viral em pouco tempo. Tudo porque muitas pessoas viram uma estrutura semelhante a uma mão em meio a todo esse material espacial. A NASA explicou que a estrela estava girando incrivelmente rápido, lançando energia no espaço ao seu redor. Isso cria estruturas intrigantes e complexas, como a grande mão cósmica que tantas pessoas veem. Observe a nebulosa Cabeça de Cavalo na constelação de Órion. Essa é uma nuvem escura e gelada de poeira e gás que foi observada pela primeira vez em 1888. Essa sombra escura é criada pela poeira. E na base da nebulosa há muitos pontos brilhantes. São estrelas jovens em estágio de formação. Preste atenção a essa estrela extremamente brilhante no lado superior esquerdo da Cabeça de Cavalo. Sua radiação é tão poderosa que a estrela está começando a corroer a nuvem ao seu redor. Isso significa que, em milhões de anos, a nebulosa talvez não se pareça mais com a cabeça de um cavalo. Bem, eu não estarei por aqui nessa época. O Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul capturou uma imagem na qual podemos ver a colisão de 3 galáxias diferentes. Podemos até observar o efeito que elas têm umas sobre as outras. Mas o mais legal é que, durante a colisão, elas criaram uma forma reconhecível. Pois não é que parece um beija-flor espacial gigante? Há muitas coisas estranhas em Marte. Colheres, macarrão, portas, até mesmo rostos. Será que todas são realmente apenas rochas? Além disso, não é o único planeta em nosso sistema solar cheio de objetos misteriosos. Vamos dar uma olhada neles. Recentemente, encontramos algo estranho em Marte que parece um objeto liso, semelhante a uma colher, e chamou a atenção de todos depois que o rover Curiosity da NASA a avistou. A rocha, com um cabo e ponta arredondada, parece estar flutuando na foto do rover. As pessoas na internet estão intrigadas sobre o que poderia ser. Algumas estão brincando que é uma rocha, outras dizem que se trata de um pino de boliche marciano, ou até mesmo um chifre de sapato deixado por criaturas extraterrestres. Mas Andrew Good, da NASA, diz que não é algo tão empolgante assim. Na verdade, trata-se apenas de uma rocha moldada pelo vento durante muito tempo. Esse tipo com formato estranho é comum em Marte, chamado de ventifato. Essa é uma rocha que pode ser arranhada, amassada ou alisada por partículas minúsculas carregadas pelo vento. Geralmente é encontrada em locais secos, onde não há muita grama ou árvores para bloquear o vento e onde há muita areia soprando. Às vezes, o vento pode esculpir os ventifatos em formas muito legais, como as rochas com aparência de cogumelo que podem ser vistas no Parque Nacional do Deserto Branco, no Egito.
Elas parecem cogumelos gigantes porque o vento desgasta a parte inferior mais rapidamente do que a superior, fazendo com que fiquem altas e esbeltas. Os ventifatos não são as únicas rochas marcianas interessantes. Dê uma olhada nessa série de pontas surreais que se projetam da superfície vermelha. Enquanto explorava a cratera Gale em Marte, o rover Curiosity da NASA se deparou com elas, que rapidamente chamaram a atenção de todos. As estruturas retorcidas que se assemelham a espinhos pareciam portas extraterrestres. Até mesmo o Instituto SETI, uma organização voltada para a busca de vida extraterrestre, tuitou sobre a imagem, referindo-se a ela como uma rocha legal. Mas na realidade, são apenas chaminés de fadas. Esses picos altos e finos ocorrem quando a rocha dura fica sobre camadas de outra mais macia. Os de Marte são provavelmente preenchimentos cimentados de fraturas antigas em rocha sedimentar, com material mais macio erodido ao longo do tempo. Novamente, há muitas chaminés de fada na Terra também. Elas levam ainda o nome de rochas de tendas. Você pode encontrá-los em lugares como Bryce Canyon em Utah e o Colorado Plateau. A NASA está entusiasmada com essas estruturas estranhas, porque elas podem nos ajudar a aprender mais sobre a história da cratera Gale. Havia também uma rocha que parecia uma rosquinha de geleia. Ela foi chamada de Pinnacle Island e foi vista pelas câmeras da NASA. Entretanto, apenas 4 dias antes, não estava em lugar nenhum. E então, como desapareceu magicamente? De uma forma muito anticlimática, foi chutada por uma das rodas do Opportunity ao atravessar o terreno marciano. Mas ainda há algum mistério em torno dessa rosquinha de geleia. A análise revelou que a Pinnacle Island contém níveis excepcionalmente altos de enxofre e manganês. Esses 2 elementos são solúveis em água. Em outras palavras, pode ter havido alguma ação da água que os criou na rocha. Então, essa pequena coisa de repente causou muito drama e um processo inteiro contra a NASA. Ele alegou que a agência não investigou um possível fungo que crescia em Marte. Mas nem todas as nossas descobertas são naturais. Uma intrigante foi essa coisa que o rover Perseverance avistou. É algo que se parece com espaguete ou barbante emaranhado. Assim como a rosquinha, esse objeto misterioso apareceu em uma imagem da câmera do rover e depois desapareceu do solo arenoso em apenas alguns dias. Acontece que podem ser detritos do sistema de pouso do Perseverance na cratera G0, em fevereiro de 2021. Ele teve uma aterrissagem difícil e acidentalmente espalhou detritos pelo local. Alguns têm aparecido nas imagens do veículo espacial há algum tempo. O objeto semelhante a um fio é provavelmente um pedaço de rede Dacron desfiada, que é um tipo de fibra usada em cobertores térmicos. Eles ajudam a regular a temperatura do equipamento durante o processo super quente de aterrissagem no solo marciano. Provavelmente, o objeto sofreu um desdobramento e um desfiamento significativo devido às forças intensas durante o pouso. As mantas térmicas perderam um monte de coisas naquela época. Por exemplo, este pedaço de folha brilhante visto em junho. O veículo espacial o encontrou em uma rocha. O que é notável é a distância que alguns dos detritos percorreram. O rover aterrissou a cerca de 1,9 km de distância do local que está explorando atualmente. Isso provavelmente se deve ao fato de a colisão ter lançado os detritos no ar e os ventos marcianos os carregaram por essa distância. Marte é conhecido por seus ventos fortes que podem mover objetos leves. No entanto, embora seja divertido encontrá-los em imagens, há preocupações sobre os detritos e o lixo. Ainda não resolvemos esse problema na Terra e já o estamos criando no planeta vermelho. Os detritos que deixamos lá já estão se acumulando em uma área chamada Hog Wallow Flats. Além disso, os detritos podem contaminar acidentalmente os tubos de amostra usados para coletar rochas marcianas. Até o momento, a NASA não está muito preocupada com isso, mas está de olho para evitar qualquer problema com os rovers. Agora, que tal não coisas, mas animais? O Curiosity causou um grande alvoroço quando capturou algo que parecia um rato em Marte. Alguns começaram a especular que poderia ser uma evidência de vida marciana nativa, ou até mesmo que o roedor foi levado pelo Curiosity. Mas o rato de Marte, mais uma vez, acabou sendo apenas uma rocha estranha. Ela parecia interessante por causa dos processos naturais, como erosão eólica e abrasão mecânica. Também encontramos algumas coisas que pareciam vermes. O Curiosity tirou uma foto de algo que parece ter vermes se contorcendo na paisagem marciana. Apesar de seu tamanho minúsculo, essa formação se destaca por sua aparência única e textura áspera. Provavelmente é feita de material durável e resistente à erosão severa do planeta.
E finalmente, nossa principal descoberta misteriosa é a face em Marte. Sidônia é uma região que atraiu o interesse científico e popular. Está localizada no hemisfério norte, entre regiões com muitas crateras ao sul e planícies relativamente suaves ao norte. Há uma teoria de que as do norte podem ter sido, no passado, leitos oceânicos. Talvez Sidônia já tenha sido uma zona costeira. Esse lugar é repleto de características interessantes e belas que nos contam muito sobre a história do planeta vermelho. Mas sua característica mais interessante foi o rosto marciano, objeto que ganhou grande atenção quando foi fotografado pela sonda Viking 1 em 1976. Alguns acreditavam que se tratava de evidência de uma civilização marciana muito perdida. No início, a NASA descartou o fato como um truque de luz e sombra, mas, após algumas análises, descobriu-se que era, sim, outra rocha. Também vimos a face de um urso. Ela foi capturada pela câmera do experimento de imagem de alta resolução. Em uma imagem, podemos ver um padrão de fratura circular que se parece com a cabeça de um urso, com duas crateras formando os olhos e uma estrutura de colapso em forma de V como o nariz. A cabeça provavelmente se formou porque algo pesado se acomodou em cima de um buraco antigo no chão. Ele foi preenchido com lava ou lama. Especula-se que a característica semelhante a um nariz seja uma abertura vulcânica ou de lama. Mas por que continuamos a ver coisas estranhas em Marte? Às vezes, nosso cérebro pode nos induzir a ver rostos ou objetos em rochas, porém, são apenas ilusões chamadas pareidolias. Trata-se de um fenômeno psicológico que nos faz ver padrões ou formas familiares, especialmente rostos, onde na verdade não existem. Isso ocorre porque quando o cérebro encontra algo que não reconhece ou não entende imediatamente, tenta encontrar coisas que se pareçam familiares. Assim, vê padrões, texturas ou sons aleatórios como algo significativo e reconhecível. É por isso que uma cadeira com roupas parece uma figura humana super assustadora à noite. Isso também faz com que você veja rostos ou formas em nuvens, ou ouça sons reconhecíveis e até mesmo palavras em ruídos aleatórios. É uma prova fascinante do poder da nossa percepção, mas também devemos ter cuidado com ela e não deixar nossa imaginação correr solta. Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos, e além da forma bizarra, não há nada de especial nelas, exceto por uma coisa. Não faz muito tempo que os cientistas descobriram um estranho fenômeno na superfície de Phobos, mas ainda não conseguiram encontrar nenhuma explicação para isso. Do que se trata? E o que isso nos diz sobre a história do nosso sistema solar? Vamos descobrir. O astrônomo americano Asaph Hall descobriu Phobos e Deimos em 1877. Você sabia que todos os planetas do nosso sistema solar receberam nomes de divindades gregas e romanas? Por exemplo, Marte, ou Ares, é o famoso deus da guerra. É por isso que os satélites do planeta são chamados de Phobos e Deimos, os filhos de Ares. Na verdade, esses belos nomes têm significados assustadores, medo e horror. Em 1971, o telescópio Mariner 9 da NASA tirou suas primeiras fotos. Foi assim que descobrimos que esses carinhas não eram nada parecidos com a nossa Lua. Eles tinham uma forma bizarra, uma órbita estranha e instável. Além disso, não há outras luas no sistema solar que se movam tão perto de seu planeta-mãe quanto essas duas. Bem, elas são crias dele, afinal. Mesmo muito perto de Marte, se você estivesse na superfície do planeta vermelho, dificilmente conseguiria vê-las. Isso porque a curvatura de Marte esconde Phobos e Deimos de vista. E se você ficasse em algum lugar no Equador, Phobos parecia um asteroide comum e Deimos uma estrela. Tudo porque esses satélites são basicamente migalhas em comparação com a nossa Lua. São as menores e menos brilhantes luas de todo o sistema solar, o que é irônico, considerando seus nomes imponentes. De qualquer forma, parece que tudo deveria ficar bem claro com esses 2 satélites. Mas não, existe um problema. Veja bem, os cientistas reconstruíram a história do espaço com base nos vestígios encontrados em diferentes objetos espaciais. Amassados, arranhões, rachaduras, todas essas coisas podem nos dizer o que aconteceu há bilhões de anos. Por muito tempo, os cientistas tiveram certeza de que, assim como seus protótipos gregos, Phobos e Deimos eram gêmeos. Mas então o orbitador Viking da NASA tirou novas fotos deles, e foi aí que descobriram uma diferença significativa entre os dois. Toda a superfície de Phobos estava coberta por enormes sulcos. Era uma série de fossos longos e profundos que se estendiam de uma ponta a outra. Você pode dizer, qual é o problema? Todos os objetos espaciais têm esse tipo de relevo neles.
E sim, existem outros satélites com ranhuras e depressões semelhantes, mas nenhum com tantos quanto Phobos, que é completamente coberto por sulcos que são enormes, até 19 km de comprimento e 200 metros de largura. E isso não é tudo, alguns se cruzam. Isso significa que o satélite passou não por um, mas por muitos eventos traumáticos. Mas o que exatamente aconteceu com ele? Os cientistas ainda não têm certeza, mas algumas ideias. E essas teorias podem nos contar não apenas sobre o passado de Phobos, mas também prever seu futuro. Teoria 1. Impacto de asteroide. Bem, o primeiro suspeito é bastante óbvio. Há uma grande cratera de quase 9 km de largura em Phobos. Ela se chama Angeline Stickney e recebeu o nome da esposa de Asaph Hall, o cientista que descobriu os satélites. Que lindo! Então assim é a primeira hipótese. Era uma vez um corpo astronômico que colidiu com Phobos. O impacto foi tão forte que deixou uma grande cratera, e o efeito da colisão deixou um monte de sulcos por todos os lugares. Parece lógico a princípio. No entanto, os cientistas notaram uma falha nessa teoria e descobriram que esses sulcos na verdade não se formaram dentro da cratera, mas próximo dela. Ou seja, não foi uma colisão que os criou. Além disso, e aqueles que se cruzam com outros? Ou é apenas uma grande coincidência cósmica? Bem, a busca pela verdade continuou. Teoria 2. Phobos é assim por causa dos detritos espaciais. Sim, há uma diferença entre essas duas teorias. Nesse caso, os sulcos não são consequência direta da colisão. Em vez disso, é mais ou menos assim. Algo colidiu com essa lua. O impacto fez com que muitas pedras fossem lançadas ao espaço. Algumas se perderam no universo para sempre, mas outras eram pequenas o suficiente para serem puxadas de volta para Phobos. Passando ao lado dele em um ângulo agudo, poderiam colidir com ele, saltar e assim seguir. E como a gravidade de Phobos é muito fraca, talvez as rochas não conseguiram colar nele. Em outras palavras, foram continuamente puxadas e empurradas por muitos e muitos anos. Esta teoria explica os sulcos que se cruzam. É porque as pedras caíam nesses lugares o tempo todo. Parece bastante lógico, mas tem um outro problema. Não vemos nenhum pedregulho em Marte ou na superfície de suas luas, e todos esses detritos deveriam ser capturados pela gravidade e permanecer em algum lugar na órbita do planeta, ou ainda simplesmente se tornar uma parte de Phobos. Em outras palavras, se isso fosse verdade, encontraríamos evidências dessa teoria sob camadas de poeira. Mas não foi o que aconteceu. Portanto, essa explicação também não satisfez os astrônomos, que continuaram a procurar o culpado. E se os sulcos não têm nada a ver com a cratera Stickney? E se o verdadeiro motivo era outro, como algo ainda mais forte? Poderia ser o próprio planeta Marte? Teoria 3. Marte é o grande vilão. As hipóteses anteriores dizem que Phobos e Deimos eram originalmente pedaços dele. Em algum momento eles se separaram e viraram satélites, assim como a nossa Lua. Mas e se não foi esse o caso? Observações feitas pelo Mars Global Surveyor da NASA mostram que os satélites gêmeos são compostos de elementos encontrados principalmente em meteoritos e asteroides. E se Phobos e Deimos forem asteroides? Há um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Dado o tamanho, a forma e a composição de ambos, os cientistas sugeriram que podem ter pertencido a esse cinturão um dia. No entanto, em dado momento eles saíram voando e a gravidade os puxou para Marte. Esse fenômeno é chamado de captura de asteroides. Porém, isso é muito estranho. Sim, não é incomum, mas esses dois estão voando perto de Marte há o quê? Bilhões de anos? É estranho que suas órbitas tenham permanecido as mesmas. Além disso, a atmosfera do planeta é muito rarefeita, por isso dificilmente poderia capturar asteroides. Em teoria, eles deveriam ter se separado de Marte na primeira oportunidade. No entanto, não foi o que aconteceu. Isso significa que, de alguma forma, ficaram presos, e Marte imediatamente começou a destruí-los. Sim, uma reviravolta inesperada. Nessa versão, o planeta acaba se tornando um vilão. Ao estudar o passado, encontramos algumas evidências de danos futuros. As misteriosas ranhuras de Phobos podem ter sido causadas pelas forças de maré entre ele e Marte. A Lua e a Terra também têm isso, ambas sofrendo ligeira distorção. Mas como Phobos está muito mais perto de Marte, o impacto das forças gravitacionais é muito mais forte. Em outras palavras, a gravidade de Marte está gradualmente destruindo Phobos. A cada 100 anos, o satélite fica quase 2 centímetros mais perto de Marte. Ele também encolhe até 20 metros, ficando ainda mais frágil e fraco. Quanto menor se torna, mais as forças de maré o impactam, criando estranhos sulcos e ranhuras. Sim,
Em algum momento em 30 milhões a 50 milhões de anos, essa lua irá colidir com Marte ou se desintegrará e se transformará em um monte de pequenas rochas. E então Marte também terá anéis como Saturno e Netuno. É por isso que Phobos também é chamado de lua marciana condenada. De qualquer forma, são apenas teorias, mas a dramática história desse satélite natural nos dá uma ideia de como os objetos extraterrestres podem ser dinâmicos. Quanto mais aprendemos sobre eles, mais descobrimos sobre os segredos da origem não apenas de Marte, mas também de outros objetos em nosso sistema solar. Se um dia realmente colonizarmos Marte, estudar suas luas pode nos ajudar muito. Vamos torcer para que a próxima missão Mars Moon Exploration revele segredos emocionantes que as luas marcianas estão escondendo. Ele está olhando para você e você está olhando para ele. Um olho gigante que parece estar puxando para um abismo. Você está pairando sobre ele no seu helicóptero espacial. Mas por mais assustado que esteja, você ainda precisa fazer o seu trabalho. Então, envia seu helicóptero para a superfície do planeta vermelho. Sim, é onde você está, é em Marte. Mas vamos do princípio. Você para um pouco para se lembrar de tudo que sabe sobre o quarto planeta do Sistema Solar. É o último dos planetas internos, que são os planetas que estão dentro do cinturão de asteroides. Eles também são chamados de telúricos ou sólidos e são feitos de rochas e metais. A atmosfera de Marte é muito mais fina do que a da Terra. Contém 95% de dióxido de carbono e apenas 1% de oxigênio. Em outras palavras, nem pense em tirar o capacete. De qualquer forma, não há tempo a perder. Você pousa na superfície do planeta e se vê em um mundo vermelho acastanhado. Que bom que você está usando um traje espacial. Está muito frio. O termômetro costurado na manga do seu traje registra menos 62 graus Celsius. Hora de dar o seu primeiro passo na superfície marciana. O planeta parece bastante colorido, e a tonalidade de uma área específica depende dos minerais que compõem o solo. O chão sob seus pés está coberto de uma fina poeira, parece ferrugem. A mesma poeira laranja está no ar. Ainda bem que você tem seu próprio suprimento de oxigênio e não depende do ar marciano. A camada desta poeira que cobre a superfície do planeta pode ter de 2 a 12 metros de espessura. Você espera não ser engolido por alguma areia movediça marciana. Então começa a andar sentindo-se muito leve. Marte tem apenas 15% do volume do nosso planeta e apenas 11% da massa da Terra. Isso significa que a gravidade aqui é muito mais fraca. Tem 38% da força de atração existente na superfície terrestre. Você pula para cima e para baixo, depois tenta correr várias centenas de metros. Você nem começa a suar. O que torna mais difícil para explorar o lugar a pé é que a superfície do planeta é rochosa, coberta de crateras e vulcões, leitos de lagos secos antigos e canyons. Você vê algo enorme e imponente no horizonte, mas tenta conter a curiosidade. Haverá tempo suficiente para descobrir o que é mais tarde. De repente, uma nuvem enorme surge à distância. Parece que um enorme rebanho de cavalos está se aproximando de você. Na realidade, é melhor voltar para o seu helicóptero e voar o mais rápido que puder. Essa é uma das famosas tempestades de poeira de Marte. Elas ocorrem principalmente durante o verão no hemisfério sul do planeta vermelho. Às vezes, podem cobrir o planeta inteiro, e as maiores podem ser vistas da Terra. Você pula no seu helicóptero e define um curso para o olho que tanto te assustou. Canais de vento que se parecem com veias passando pela olho. Mas quanto mais você se aproxima, menos parece um olho de verdade. Logo percebe que é uma cratera. É gigante, quase 30 quilômetros de diâmetro. Ao redor da cratera, que parece ter uma pupila, há outras crateras ainda maiores. Elas provavelmente se formaram há bilhões de anos, quando Marte foi atingido por várias rochas espaciais. Mas por que a cratera-olho é mais escura do que a paisagem ao seu redor? Os cientistas acreditam que em algum momento havia água marciana na enorme abertura. Lembra daqueles canais? Provavelmente carregavam essa água. E como a cratera estava cheia de água, impedia que algumas substâncias e minerais se corroessem. Agora, lembra daquela coisa imponente no horizonte? É hora de ir até lá e explorar. Quando você se aproxima, percebe que é o maior vulcão em todo o Sistema Solar, o Monte Olimpo.
Ele tem mais de 590 quilômetros de diâmetro, que é quase do mesmo tamanho do estado do Arizona. Você inclina a cabeça. Uau! O vulcão tem 25 quilômetros de altura e também é cercado por penhascos de 6 quilômetros de altura. Para imaginar o tamanho do vulcão, vamos fazer algumas comparações. O maior vulcão da Terra é o Mauna Loa, com cerca de 10 quilômetros acima do nível do mar e se estendendo por 120 quilômetros. Parece impressionante. Mas o volume do Monte Olimpo é cerca de 100 vezes maior do que o do Mauna Loa. O gigante marciano poderia engolir toda a cadeia de ilhas havaianas de Kauai ao Havaí. Mas por que esse vulcão é tão grande? Pode ser o resultado da menor gravidade superficial e maiores taxas de erupção. Ou a razão pode ser a crosta do planeta vermelho, que é muito diferente da terrestre, é estática. Em nosso planeta, a crosta é composta por 15 a 20 placas tectônicas em movimento. À medida que elas se movem sobre os pontos quentes produzindo lava, novos vulcões se formam e os já existentes são extintos. É por isso que a lava pode chegar à superfície através de muitas aberturas. Mas em Marte, a crosta não é quebrada em placas tectônicas como as da Terra. E a lava acaba se acumulando em um vulcão muito, muito grande. Então, que tal se aproximar dessa montanha enorme? Mas assim que você sai do seu helicóptero no solo marciano, o chão sob seus pés começa a tremer. É um terremoto. Mas como isso pode acontecer se Marte não tem placas tectônicas em constante movimento? Especialistas da NASA têm certeza de que os terremotos ocorrem quando a energia no interior do planeta é liberada de maneira repentina, levando a fraturas de rochas e rachaduras na crosta do planeta. Outra tremida poderosa e uma dessas rachaduras se abre bem ao seu lado. Você cai no chão com medo de se mover, mas logo tudo se acalma. Você espera por alguns minutos só para ter certeza e se levanta. Oh, olhe! Aqui está uma oportunidade perfeita para explorar o interior do planeta vermelho. A rachadura é grande o suficiente para enviar um robô de varredura especial. A crosta do planeta é fina e consiste em rocha basalto vulcânica. O manto que envolve o núcleo marciano é composto de silicatos grossos, oxigênio e alguns outros minerais. Você provavelmente pode compará-lo com pasta de dente abrasiva, macia e rochosa. O manto de Marte também é muito mais fino do que o da Terra. Tem apenas de 1.300 a 1.770 quilômetros de espessura. Quanto ao núcleo do planeta, é feito principalmente de ferro, níquel e enxofre, e tem entre 1.450 a 1.930 quilômetros de largura. Esse núcleo não se move. É por isso que Marte não tem um campo magnético em todo o planeta. E, infelizmente, o seu robô de varredura agora está perdido nas profundezas do planeta vermelho. Você o deixa para trás e continua sua exploração. Seu próximo destino é Valles Marineris, o que parece mais o nome de um molho vermelho italiano, mas é, na verdade, um enorme cânion. Ou melhor, um sistema de cânions que corre ao longo do equador de Marte. É tão inspirador quanto o Monte Olimpo, mais de 4.200 quilômetros de comprimento e mais de 6 quilômetros de profundidade. A coisa é tão grande que pode abranger todos os Estados Unidos continentais, do Pacífico ao Oceano Atlântico. Vamos fazer outra comparação. Um dos canyons mais famosos da Terra é o Grand Canyon, no Arizona, mas é 10 vezes mais curto e cerca de 4 vezes menos profundo do que o Canyon em Marte. Alguns cientistas acham que Valles Marineris é a borda de uma enorme placa tectônica. Ela se move tão lentamente que quase nada acontece naquela região há milhões de anos. E o movimento desta placa provavelmente começou há 3,5 bilhões de anos. Enfim, a única coisa que resta na sua lista de tarefas de hoje é visitar as luas de Marte. Elas estão entre as menores do Sistema Solar. Phobos é a maior das duas. Orbita apenas 6.000 quilômetros acima da superfície marciana. Não há outra lua conhecida que viaje mais perto de seu planeta-mãe. Ela gira ao redor do planeta vermelho 3 vezes por dia, enquanto a segunda lua, Deimos, precisa de 30 horas para fazer uma órbita completa. Phobos está se aproximando cada vez mais de Marte, cerca de 2 metros a cada 100 anos. Nos próximos 50 milhões de anos, ela cairá no planeta ou se quebrará em vários pedaços, formando um anel. Feliz, mas cansado, você retorna à sua nave espacial. Amanhã continuará explorando o magnífico planeta vermelho. E quem sabe que outras descobertas estão esperando por você.
Encontramos outra civilização? Isso é uma porta para a casa de alguém em outro planeta? É possível espiar pelas janelas? Afinal, foi o rover Curiosity da NASA que enviou esta imagem para a Terra. E agora este rover está explorando a superfície de Marte. Infelizmente, os astrônomos foram rápidos em nos decepcionar. Eles alegaram que era apenas uma parte natural da paisagem marciana. Existem várias pistas que os fazem pensar que não era uma porta de verdade. Por exemplo, é minúscula, apenas 1 metro de altura. Mas isso pode simplesmente significar que os marcianos não são tão altos, você pode contra-argumentar. Mas os cientistas continuam insistindo que o que parece ser uma porta é na verdade uma abertura em uma rocha criada por forças naturais, como ventos e erosão. O problema é que, se você olhar atentamente para a rocha, poderá notar estratos, as camadas de lodo que se destacam porque são mais duras do que o material circundante. Esses estratos estão aqui, à esquerda, e um pouco mais alto à direita. Eles provavelmente surgiram há cerca de 4 bilhões de anos em um rio ou em uma duna soprada pelo vento. Desde que os estratos se tornaram visíveis, poderosos ventos marcianos os corroeram ainda mais. E agora você pode ver que eles desaparecem dentro da porta. E olhe para isso! Está vendo essas rachaduras? Sim, estas. É assim que as rochas se desgastam no planeta vermelho. Esta pequena caverna provavelmente se formou quando várias fraturas cruzaram os estratos. Uma pedra bem grande pode ter caído sob seu próprio peso, e isso criou a abertura em forma de porta. Essa teoria é bastante plausível, porque mesmo que a gravidade em Marte não seja tão forte quanto na Terra, ela ainda é forte o suficiente para fazer algo assim. Além disso, está vendo aquela pedra à direita da abertura? Tem uma borda vertical lisa, muito suspeita. Deve ser ela a culpada. Provavelmente caiu há pouco tempo, e os ventos marcianos ainda não se livraram dela. E os ventos em Marte podem ser excepcionalmente poderosos. Este planeta é famoso por suas intensas tempestades de poeira. Às vezes elas levantam tanta poeira que pode ser vista através de um telescópio na Terra. Tais tempestades ocorrem todos os anos e cobrem áreas do tamanho de um continente. Elas também duram semanas. Além dessas tempestades anuais, há outras ainda maiores que acontecem muito mais raramente, mas são mais poderosas e muito mais intensas. São chamadas de tempestades de poeira globais, porque cercam todo o planeta. E mesmo que você fosse pego na tempestade mais severa de Marte, não seria tão terrível quanto você imagina. A velocidade do vento nas piores tempestades marcianas chega a 96 km por hora no máximo. Ventos com força de furacão em nosso planeta podem ter o dobro dessa velocidade. Você também deve ter em mente que a atmosfera do planeta vermelho é 1% mais densa que a da Terra. É por isso que, se você decidisse pilotar uma pipa em Marte, precisaria que o vento fosse muito mais rápido do que na Terra. Caso contrário, você nem seria capaz de fazer a pipa voar. Em outras palavras, mesmo que esteja ventando bastante em Marte, não seria tão intenso quanto em nosso planeta natal. Por sinal, você deve ter notado que eu continuo chamando Marte de planeta vermelho. Por quê? Olha, o nosso vizinho está coberto por poeira, solo e rocha rica em óxido de ferro. Isso é o que dá à superfície do planeta seu tom avermelhado característico. E veja, aí está a marca registrada, TM. Não, estou brincando. Marte é o 4º planeta a partir do Sol. Não tão longe da estrela, você poderia dizer. E ainda assim é um mundo frio e deserto. A temperatura média em sua superfície é de 63 graus negativos. Mas se você visitar um de seus polos durante o inverno, leve muitas roupas quentes, porque é provável que as temperaturas caiam para 140 graus negativos. No verão, no entanto, você pode se sentir muito confortável em algumas regiões. Lá, as temperaturas podem subir para 21 graus Celsius, não muito diferente do que estamos acostumados. Marte é um dos corpos espaciais mais explorados do Sistema Solar. No momento, a NASA tem 2 rovers vagando pelas paisagens vermelhas, Curiosity e Perseverance. Há também um módulo de pouso chamado InSight e o helicóptero Ingenuity, apelidado de Genie. Perseverance é o rover mais avançado e o maior já enviado para outro planeta. A viagem para o planeta vermelho levou 203 dias, e Genie viajou para Marte preso à barriga do Perseverance. Parece aconchegante. E agora vou contar algo muito curioso. Digamos que você seja uma pessoa da Babilônia que viveu há cerca de 5.000 anos. A Babilônia era um império na antiga Mesopotâmia. Enfim, seu vizinho vem até você e pergunta: "Que dia é hoje?" E o que você responde?
é dia de Marte. Espere, o quê? Quando os antigos babilônios criaram a semana, decidiram dividi-lo em 7 partes. Cada dia recebeu o nome de algum corpo espacial, como a Lua, o Sol, Vênus e assim por diante. Dia de Marte era a terça-feira. Os babilônios acreditavam que cada um desses objetos espaciais influenciava suas vidas no dia em sua homenagem. E como Marte era de cor vermelha, eles os associaram à agressão. É por isso que, às terças-feiras, eles tinham cerimônias especiais para evitar a influência do planeta hostil. Na verdade, Marte pode parecer hostil para um viajante cansado. Sua atmosfera é muito fina. O volume dela é de apenas 1% da atmosfera da Terra. Em outras palavras, há 99% menos ar para respirar no planeta vermelho. A atmosfera marciana é composta principalmente de dióxido de carbono. Em concentrações tão altas, é tóxico para nós, humanos. E se você estivesse procurando um pouco de oxigênio para respirar em Marte, sairia de mãos vazias. Há apenas 1/10 de 1% de oxigênio no ar do planeta vermelho. Isso definitivamente não é o suficiente para você sobreviver lá. No momento, Marte tem 2 luas, Deimos e Phobos. Os astrônomos acreditam que podem ser asteroides capturados no campo gravitacional do planeta. As luas têm a forma de batata. Isso porque a massa delas é muito pequena para que a gravidade lhes dê uma forma esférica. Batatas, hein? Talvez elas devessem ser renomeadas para purê e gratinada. Um dia, Marte receberá seu próprio anel. Isso pode acontecer nos próximos 20 milhões a 40 milhões de anos. O incrível estará lá? Fique ligado. As forças gravitacionais de Marte destruirão a maior lua do planeta, Phobos. Ei, realmente vai virar um purê. Alguns pedaços da antiga Lua cairão em Marte, e outros se separarão e criarão um anel ao redor do planeta. Este anel poderá existir por pelo menos 100 milhões de anos. A superfície de Marte é cortada por um enorme sistema de canyons conhecido como Vales Marineris. Parece nome de um molho para macarrão. Se fosse na Terra, se estenderia de Nova York até a Califórnia, mais de 4.800 quilômetros. Em sua parte mais larga, o maior cânion de Marte tem 322 quilômetros e atinge 6 metros em seu ponto mais profundo. Se você ainda tem dificuldades em imaginar o tamanho desse fenômeno natural, aqui está. Vales Marineris tem 10 vezes o tamanho do Grand Canyon na Terra. E já que estamos falando sobre coisas gigantescas, vamos falar sobre o Monte Olimpo. Ele é o maior vulcão do Sistema Solar e também fica em Marte. É 3 vezes mais alto que o Monte Everest em nosso planeta. E essa é a nossa montanha mais alta acima do nível do mar. E a base do Monte Olimpo é maior que o estado do Rio Grande do Sul. Os cientistas acreditam que pode ter havido água em Marte no passado. O que os faz pensar assim? Foram encontradas muitas redes antigas de vales de rios e leitos de lagos na superfície do planeta vermelho. Além disso, em Marte, há minerais e rochas que só poderiam se formar em água líquida. Marte pode até ter experimentado inundações terríveis há 3,5 bilhões de anos. Hoje em dia, ainda há um pouco de água no planeta vermelho, mas a atmosfera de lá é muito fina para que essa água permaneça em sua forma líquida na superfície. Agora, ela só existe na forma de gelo. Você pode encontrá-la logo abaixo da superfície do planeta em suas regiões polares. O único lugar onde essa água é visível é na calota polar norte. Além disso, às vezes, a água salgada flui pelas paredes das crateras e encostas. E há pequenas quantidades de água na atmosfera do planeta, mas ela só existe como vapor. Então, como lugar para passar as férias, não é do meu agrado. Marte é um planeta seco, rochoso e estéril. É difícil imaginar que uma vez o planeta vermelho pode ter tido uma paisagem semelhante à nossa. Mas os cientistas acreditam que este é o caso e que milhões de anos atrás, Marte estava repleto de vastos oceanos de água. No início de 2021, a NASA enviou seu rover mais avançado até o momento para o planeta vermelho. Sua missão é pesquisar quaisquer sinais de vida microbiana que indiquem o passado do planeta. Eles chamaram o veículo espacial de Perseverance, ou Percy, para abreviar. Até mesmo o pouso inicial do Percy em Marte foi uma descoberta científica. O rover pousou usando navegação automática junto com câmeras a bordo para rastrear a superfície do planeta e encontrar o local ideal para pousar. Isso ajuda os cientistas a descobrir as melhores opções de pouso para futuras missões a Marte. Percy atualmente percorre o planeta vermelho guiado por um novo e altamente avançado sistema de navegação automática. A maior parte do dia é gasta analisando formações rochosas.
Percy é equipado com um laser de alta tecnologia que dispara um pequeno feixe preciso nas rochas. O laser cria um plasma a partir das mostras rochosas. Em seguida, o espectrógrafo a bordo do Percy analisa o plasma para identificar a composição química da rocha. Duas das descobertas mais significativas do Percy até agora são as rochas que foram apelidadas de Maas e Yeagle. Essas palavras vêm da língua Navarro, em homenagem a um engenheiro da NASA da tribo nativa americana Navarro. Maas significa Marte e Yeagle significa diligente. Essas duas rochas têm composição semelhante ao sal, o que significa que são ígneas. Se você não está familiarizado com essa espécie de rocha, ígnea significa que se formou a partir de uma erupção vulcânica. A forma atual de Maas e Yeagle sugere que elas foram moldadas por um ambiente com água. Isso poderia ser a prova de que Marte já teve bastante água. Outra rocha interessante descoberta foi apelidada de Harbor Seal, foca comum em português. Essa é uma rocha escura e lisa que os cientistas acreditam ter sido esculpida por poderosos ventos do noroeste para se parecer com o brincalhão animal marinho. Por décadas, os cientistas teorizaram sobre os padrões de vento e clima em Marte. Essa descoberta parece apoiar a modelagem climática existente no planeta. Percy enviou para a Terra mais de 20.000 imagens desde que chegou a Marte em fevereiro, incluindo uma selfie que quebrou a internet. Arquivos de áudio também foram enviados da sua missão marciana. Pela primeira vez, pudemos ouvir os sons assustadores e ambientais de ventos extraterrestres na paisagem do planeta vermelho, tudo graças aos microfones a bordo do rover. Pela primeira vez, oxigênio foi produzido usando tecnologia humana em outro planeta. Dentro do Percy existe uma caixa banhada a ouro do mesmo tamanho de uma bateria de carro. É a unidade MOXIE. MOXIE é uma abreviatura em inglês para Experiência ISRU de Oxigênio em Marte. Sim, esse é um nome grande. 95% da atmosfera marciana consiste em dióxido de carbono. A unidade MOXIE coleta dióxido de carbono e, por meio de um intrincado processo químico, o transforma em oxigênio. A unidade produziu modestos, mas ainda históricos, 5 gramas de oxigênio. Isso significa cerca de 10 minutos de ar respirável. Também é um bom sinal do que pode vir no futuro. Quem sabe, talvez um dia MOXIE consiga processar oxigênio suficiente para sustentar uma colônia humana em Marte. Por enquanto, os cientistas estão mais focados na unidade MOXIE produzindo oxigênio suficiente para criar combustível de foguete. Para impulsionar uma espaçonave moderna de tamanho padrão para fora de Marte, são necessárias 7 toneladas métricas de combustível de foguete e 25 toneladas métricas de oxigênio. Isso seria muito pesado para uma espaçonave trazer da Terra. Portanto, para que haja uma missão tripulada para e de Marte, é necessário que haja alguma maneira de criar combustível no planeta. Para aqueles de vocês preocupados com a solidão do Percy, na verdade ele tem um companheiro especial lá com ele. Dentro do veículo espacial em sua descida a Marte estava um pequeno e caro helicóptero chamado Ingenuity, mas você pode chamá-lo de Ginny para abreviar. O mini helicóptero custou à NASA 80 milhões de dólares para ser desenvolvido, mas cada centavo valeu a pena, pois Ginny fez história ao realizar o primeiro voo de drone motorizado em outro planeta. Ginny foi um grande feito científico, pois os engenheiros originalmente lutaram para projetar um helicóptero pequeno o suficiente que pudesse ser colocado dentro de um veículo espacial interplanetário, mas que fosse poderoso o suficiente para voar em outro planeta. Depois do sucesso de Ginny, os cientistas agora estão coletando dados do helicóptero único para ajudar no projeto de microdrones inteligentes aqui na Terra. O helicóptero é usado para explorar terrenos inadequados para o rover. Ginny paira sobre a paisagem marciana, coletando dados e tirando fotos aéreas para enviar de volta à Terra. É alimentado por painéis solares acima das pás do rotor. Uma grande preocupação para os cientistas era que os painéis ficassem cobertos por espessas camadas de poeira marciana e deixassem o helicóptero sem potência. Felizmente, o fluxo de ar das lâminas acaba limpando os painéis solares de Ginny. Dentro de seus mecanismos, Ginny carrega um pequeno pedaço de tecido do tamanho de um selo postal do histórico avião voador de 1903 dos irmãos Wright. Essa é uma homenagem amorosa a esses pioneiros da aviação. O Curiosity Rover pousou pela primeira vez em Marte em 2012 e tem percorrido o planeta vermelho há mais de 12 anos. O Curiosity não foi projetado para detectar vida como o Perseverance, mas sim para determinar se Marte tinha algum dos elementos necessários que poderiam sustentar a vida. Isso inclui coisas como água líquida, carbono e fontes de energia. O Curiosity encontrou um local que os cientistas chamaram de Yellowknife Bay. Esse local já teve um antigo lago.
O rover descobriu minerais deixados para trás a partir das águas, mostrando que a água do lago não era muito ácida ou salgada, teria um pH equilibrado. Carbono, nitrogênio e outros elementos que poderiam potencialmente sustentar a vida foram encontrados dentro da cratera do antigo lago. E o mais importante de tudo, o Curiosity encontrou fontes potenciais de energia para a vida microbiana. Então, talvez possa haver vida em Marte afinal. O Curiosity fez história por ser o primeiro rover de Marte a testemunhar e medir uma tempestade de poeira em todo o planeta. Assim como na Terra, o vento sopra constantemente em Marte, alterando a geologia. Isso cria muita poeira que eventualmente se transforma em grandes nuvens. As nuvens de poeira absorvem a luz do Sol e aquecem, tornando os ventos mais intensos. Sem chuva ou oceanos, a cada poucos anos as nuvens ficam tão grandes que envolvem todo o planeta e criam uma gigantesca tempestade de poeira. Em 2018, o Curiosity testemunhou uma dessas grandes tempestades na superfície marciana. Ele observou que a luz solar no planeta diminuiu em 97% e muitas grandes dunas de areia foram deixadas para trás. O Curiosity passou mais de uma década medindo a radiação em Marte. Isso permite aos cientistas descobrir se os humanos poderiam visitar o planeta vermelho com segurança, sem se tornarem radioativos. Até agora, as notícias são encorajadoras e os níveis de radiação de Marte são comparáveis aos experimentados pelos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. Isso significa que os astronautas poderiam suportar uma viagem de ida e volta de longo prazo, sem se preocupar muito com a radiação. Marte é o lar do maior vulcão do Sistema Solar, o Monte Olimpo. O vulcão gigante tem 21,9 km de altura, cerca de 2,5 vezes o tamanho do Monte Everest. O vulcão foi formado há milhões de anos, em uma época em que Marte estava repleto de incontáveis vulcões, expelindo lava derretida pela superfície do planeta. O Monte Olimpo é um vulcão escudo, então em vez de lançar violentamente lava e chamas para o ar, a lava flui lentamente pelas laterais do vulcão. Isso lhe confere uma aparência baixa e achatada e uma inclinação média de apenas 5%. Com apenas alguns milhões de anos, o Monte Olimpo ainda é um vulcão bastante jovem. Por causa disso, os cientistas acreditam que ele ainda esteja potencialmente ativo, então talvez possa explodir em algum momento no futuro. O rover Curiosity não apenas observa a geologia local, mas também toma nota do que está acontecendo no céu. Em março de 2021, ele capturou essas cores iridescentes cintilantes no céu, chamadas de nuvens estratosféricas polares. Esse show colorido ocorre quando todas as partículas da nuvem são quase idênticas em tamanho. Geralmente acontece logo após as nuvens se formarem. O Grand Canyon, no Arizona, é maior do que o estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Manhattan caberia inteirinha dentro dele. Ele é tão grande que tem até o próprio clima. Mas o Grand Canyon não é o único grande desfiladeiro que existe. O Valles Marineris é maior, muito maior. Ele fica em Marte e cobre quase 1/4 da circunferência do planeta. É 10 vezes mais longo que o Grand Canyon e tão profundo que você poderia pular de paraquedas dentro dele. O Kesai Valles também fica em Marte. Ele é composto por uma série de desfiladeiros e pode ser o antigo berço de uma grande inundação do planeta. Existem enormes canais e desfiladeiros por todo o planeta vermelho, como o Teal Valles. Os pesquisadores acreditam que ali houve antigamente uma batalha épica entre a água e a lava vulcânica fervente de Marte. Acho que sabemos quem ganhou essa. Igualmente impressionante é Ares Valles. É o mais antigo sistema de drenagem conhecido. Pode ser estranho pensar em Marte como tendo grandes cursos de água, rios e planícies alagadas. Mas nos primórdios, o planeta pode ter tido um clima quente e úmido. Agora, tem apenas cânions secos até onde a vista alcança. O Itacacasma parece uma cicatriz gigante na lua Tétis de Saturno. Ele é 4 vezes mais longo que o Grand Canyon e cerca de 3 vezes mais profundo, e tem bilhões de anos de idade. Ninguém andou de caiaque lá ainda. Vimos apenas uma foto dele, graças à nave espacial Voyager 1. O Grande Vale de Mercúrio faz com que o Grand Canyon pareça um pequeno buraco. A nave espacial Messenger, da NASA, foi a primeira a tirar algumas fotos desse gigante. O vale é cercado por 2 enormes formações, a Enterprise e a Bélgica.
A maior lua de Plutão, Caronte, tem um cânion chamado Argocasma e é enorme. Mesmo que Plutão não seja mais chamado de planeta, ainda pode se gabar pelo seu enorme cânion. Mesmo aqui na Terra, o Grand Canyon tem alguns importantes rivais. O Yarlung Tsangpo é o mais profundo da Terra. Ele se localiza no Himalaia, no Tibete. Algumas pessoas o chamam de Everest dos Canyons, pois seria possível encaixar um prédio de 2.000 andares dentro dele. O desfiladeiro do rio Indo é grande e bem deformado. Ele fica no Paquistão e dá para colocar 3 campos de futebol dentro dele. O rio Indo é um dos maiores da Ásia e até mesmo baleias e botos vivem ali. O Canyon Colca, no Peru, encontra-se uma curta e incrivelmente acidentada viagem de ônibus de Machu Picchu. Ele é o grande lar do maior pássaro voador do mundo, o condor andino, que chega a uma envergadura de 3 metros. No Nepal, lar do Himalaia, localiza-se o espetacular vale Kali Gandaki. Ninguém sabe exatamente a profundidade dele, mas provavelmente é cerca de 5 vezes mais profundo que o Grand Canyon. E tem um terreno acidentado, ar rarefeito e fica no meio do nada. Portanto, cuidado! Apenas trilheiros experientes devem se atrever a entrar nele. As Barrancas del Cobre, no norte do México, recebem um grupo mundialmente famoso de pessoas que correm maratonas ou até mesmo maratonas duplas, só por diversão. São 6 desfiladeiros juntos, e na parte mais larga há 2 das cachoeiras mais altas do país. O local também tem uma das tirolesas mais longas do mundo e uma das viagens de trem mais assustadoras que existem. Por isso, não olhe para baixo. Mesmo nos Estados Unidos, há um cânion menos conhecido que é mais profundo que o Grand Canyon. É o Hell's Canyon, ou Cânion do Inferno em português. Localiza-se na fronteira entre os estados de Oregon e Idaho. Ele foi formado pelo rio Snake e é o lar da cordilheira Seven Devils, ou Sete Diabos em português. O Kings Canyon fica na área do Parque Nacional de Yosemite. Ele é cerca de 1,5 vezes mais profundo que o Grand Canyon. Perto dali está a segunda maior árvore da Terra, a General Grant. O maior cânion da Austrália é o Cupertee Canyon, e você pode ganhar dinheiro indo até lá. Mais ou menos isso. Ao longo dos anos, alguns ciclistas e pessoas acampadas com sorte encontraram pedras preciosas nas margens do rio Cupertee. Se você for sortudo, também verá algumas pinturas rupestres de 2.000 anos. O Tiger Leaping Gorge, ou Desfiladeiro Salto do Tigre na tradução, parece ter saído de um conto de fadas, mas ele é muito real, profundo e assustador. A lenda diz que um tigre estava sendo perseguido e saltou sobre o rio no fundo do desfiladeiro com a ajudinha de uma pedra perfeitamente posicionada bem no meio do rio. O Grande Vale do Rift é 15 vezes maior que o Grand Canyon. Então, ele tem mais de 3.000 quilômetros de comprimento, atravessa 2 continentes e é o berço de cerca de 30 lagos. Dá até para vê-lo do espaço. Então, se você estiver flutuando pelo cosmos, dê uma conferida nele. O Canyon de Cotahuasi é fundo, muito fundo. É possível fazer atividades radicais como rafting, caiaque, trilhas para caminhada e aparentemente os mosquitos são bastante radicais lá também. Existe um cânion no Tibete que, tenho certeza, bate um recorde mundial. Tente procurar por Canyon Polung Tsangpo. Não aparece nenhuma imagem. Estamos em 2021. Que loucura! O que tem lá? Sim, provavelmente somente um rio e coisas relacionadas. O Canyon Chicamoca, na Colômbia, é quase tão profundo quanto o Grand Canyon. Esportes radicais dominam o lugar. Tirolesa, canoagem, parapente, até o teleférico deles é radical. É um passeio de 25 minutos íngreme. Vamos para o Grand Canyon da Groenlândia, que se estende por centenas e centenas de quilômetros sob o país que lhe dá nome. A água do degelo dos icebergs corre por meio da formação. Na verdade, foi a NASA que o descobriu. Há um cânion absolutamente enorme na Antártica. O único problema é que você não consegue vê-lo. Mas, aparentemente, ele é muito frio e todo branco. O mar também tem alguns desfiladeiros incríveis. O Zamchud Canyon é um dos maiores subaquáticos.
Ele fica bem na costa do Alasca e é o lar de focas, golfinhos e baleias. O desfiladeiro subaquático mais profundo é cerca de 6 vezes mais fundo que o Grand Canyon. É a famosa Fossa das Marianas. Se conseguir chegar até o fundo, você quebrará o recorde mundial de mergulho mais profundo de todos os tempos. O Grand Bahama Canyon é outra maravilha subaquática. Você poderia simplesmente deixar cair o edifício do Empire State lá dentro e nunca daria para vê-lo da superfície. A Baía de Monterey é bem tranquila, mas seu canyon pode ser tudo menos isso. Há peixes-lanterna, lulas, tartarugas marinhas, sebastes e lontras marinhas, todos juntos por lá. Ah, e milhares de águas-vivas. Então tome cuidado para não te pegarem. Também tem a kelp gigante por lá, uma alga que pode atingir até 30 metros de comprimento. O Canyon Hudson vai do porto de Nova York direto para o mar, e é nojento. Claro, ele tem formações de esponjas e corais no fundo do mar, mas também possui um monte de lixo e lodo de esgoto cobrindo o fundo. O Avilés, na costa da Espanha, é um dos cânions subaquáticos mais profundos do mundo e um dos poucos lugares onde vivem lulas gigantes. O local é famoso por seu coral branco e pelo fato de ser incrivelmente frio. O Canyon Bremer, na Austrália, é subaquático, enorme e perigoso, especialmente se você for uma lula gigante. Ela é o lanche favorito da orca local, o enorme mamífero marinho com um apetite monstruoso. A formação natural é um importante destino turístico atualmente, especialmente para quem quer tirar uma foto das mais de 100 orcas que ali vivem. O Canyon de Nazaré fica perto de Portugal. Trata-se do maior desfiladeiro submarino da Europa e tem cerca de 5 quilômetros de profundidade, o que equivale a 6 dos edifícios mais altos do mundo. Nele se formam ondas altíssimas, por isso se tornou um paraíso para o surf de ondas grandes. O Canadian Arctic Rift System é enorme. Ele vai do Mar Labrador até o arquipélago Ártico e liga os oceanos Ártico e Atlântico. Então imagine isso. A Groenlândia ficava esmagada contra o Canadá há alguns milhões de anos. Graças a este sistema de fenda, a ilha está lentamente se afastando. Pense em como o Canadá seria enorme se a Groenlândia se juntasse a ele. O solo sob seus pés é vermelho e seco. O local está muito frio. Uma poeira cor de ferrugem está flutuando no ar. Você dá um passo, depois outro. É difícil se mover por causa da espessa camada de poeira em que seus pés estão afundando. Você está em Marte e veio até aqui após ouvir uma notícia absolutamente incrível. Hoje em dia, o chamado planeta vermelho parece de fato seco e empoeirado. Mas os cientistas acreditam que esse mundo pode ter sido muito diferente há muito, muito tempo. Eles encontraram algumas evidências de um enorme oceano que poderia ter existido na superfície de Marte há cerca de 3,5 bilhões de anos. E esse oceano provavelmente cobria centenas de milhares de quilômetros quadrados. Tudo começou com várias imagens de satélite da superfície do planeta vermelho. Elas foram tiradas de diferentes ângulos. Como resultado, os pesquisadores conseguiram construir um mapa de relevo da área. Eles mapearam mais de 6.500 quilômetros de formações específicas que provavelmente foram esculpidas por rios. Essas formações também podem ser canais que foram esculpidos no fundo do mar. Os cientistas usaram os dados coletados pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter em 2007. Eles analisaram a espessura das cristas, seus ângulos e localizações. Seu principal objetivo era explorar a depressão topográfica chamada Aeolis Dorsa. Descobriu-se que todos esses anos atrás, essa parte do planeta vermelho estava passando por uma série de mudanças constantes. Elas poderiam ter sido causadas pelo rápido movimento de rochas, puxadas por correntes e rios, bem como por aumentos perceptíveis no nível do mar. Os pesquisadores também notaram um limite bastante claro que separava as terras altas do sul de Marte, elevadas e com muitas crateras, das planícies suaves do planeta. Era muito semelhante a uma linha costeira deixada por um oceano gigantesco. Tudo isso provavelmente significa que, nos tempos antigos, havia de fato um oceano na superfície marciana, um grande oceano. O que é ainda mais empolgante, a existência desse oceano pode significar a existência de vida. Essa descoberta pode dizer muito aos cientistas sobre o clima antigo do planeta vermelho, bem como sobre sua evolução. Agora sabemos que deve ter havido um período em Marte em que o planeta era bastante quente e sua atmosfera era espessa o suficiente para manter tanta água líquida.
O que é ainda mais incrível é que o clima no hemisfério norte de Marte, há 3 bilhões de anos, poderia ser parecido com o que temos na Terra atualmente. Mas então, onde está esse oceano agora? O que aconteceu com ele? Talvez o clima do planeta vermelho estivesse ficando mais frio e a superfície do oceano tenha congelado. Há uma teoria que afirma que atualmente o oceano permanece em seu estado congelado, sob uma camada de rocha, detritos e poeira, em uma planície ao norte chamada Vastitas Borealis. Ou as águas do oceano podem ter se perdido na atmosfera e, eventualmente, no espaço por meio do processo de pulverização atmosférica. Durante esse processo, os átomos são eliminados da atmosfera após colidirem com partículas de alta energia provenientes do Sol. De qualquer forma, a teoria de um oceano que já cobriu uma parte substancial do hemisfério norte de Marte ainda não foi confirmada. Os cientistas ainda estão discutindo sobre sua existência. Por enquanto, Marte é um mundo muito frio, com uma temperatura média de 60 graus Celsius negativos. A superfície do planeta é rochosa, é coberta por leitos de lagos secos, crateras, vulcões e cânions. O oceano que pode ter existido em Marte não é a única coisa incrível sobre esse planeta. Vamos falar sobre as tempestades de areia que assolam o planeta vermelho. Nos filmes, elas são retratadas como forças da natureza incrivelmente poderosas, destruindo acampamentos de astronautas e despedaçando suas naves espaciais. Mas até que ponto isso é verdade? Marte é de fato famoso por produzir tempestades de poeira tão grandes que podem ser vistas por telescópios na Terra. Às vezes, elas cobrem áreas do tamanho de continentes e podem durar semanas a fio. Mas, além delas, há tempestades muito mais raras que ocorrem uma vez a cada 3 anos em Marte, o que equivale a cerca de 5 anos e meio na Terra. Essas tempestades são maiores e muito mais intensas do que as regulares. Elas circundam todo o planeta. É por isso que os cientistas as chamam de tempestades de poeira globais. Ao mesmo tempo, é improvável que mesmo uma tempestade de poeira global possa causar danos graves aos astronautas ou a seus equipamentos. Embora as tempestades marcianas sejam enormes, a velocidade do vento atinge no máximo 100 km por hora. Isso é menos da metade da velocidade da maioria dos ventos com força de furacão na Terra. Além disso, essa comparação das velocidades do vento pode ser um pouco enganosa. A atmosfera de Marte tem aproximadamente 1% da densidade do nosso planeta. Isso significa que o vento lá precisa soprar muito mais rápido para causar qualquer dano ou até mesmo empinar uma pipa. Agora vamos passar para o próximo fenômeno surpreendente observado no planeta vermelho. Quando você olha para ele de longe, parece um olho. Há até mesmo alguns canais sinuosos que parecem veias atravessando o globo ocular. Mas quanto mais perto você chega, menos a formação se parece com um olho de verdade. De fato, trata-se de uma cratera gigante com quase 30 quilômetros de diâmetro. Ao redor da cratera, que parece ter uma pupila, há outras crateras ainda maiores. Elas provavelmente se formaram há bilhões de anos. Foi nessa época que Marte teve de suportar vários ataques de rochas espaciais. Mas por que a cratera ocular é mais escura do que a paisagem ao redor? Os cientistas acreditam que no passado a água encheu o enorme poço. Lembra desses canais? Eles provavelmente transportavam a água, e como a cratera estava cheia de água, ela impediu a erosão de algumas substâncias e minerais. Seu próximo destino é o Valles Marineris. Trata-se de um enorme cânion, ou melhor, um sistema de cânions, que ocorre ao longo do equador marciano. Ele se estende por mais de 4.200 quilômetros. Ele também é 4 vezes mais profundo que o famoso Grand Canyon na Terra. O local é tão grande que poderia abranger todo o território continental dos Estados Unidos do Pacífico ao Oceano Atlântico. A maioria dos cientistas acha que Valles Marineris é uma enorme rachadura tectônica na crosta do planeta vermelho, que pode ter se formado quando o planeta estava esfriando em um passado distante. Outra visão marciana de tirar o fôlego é o maior vulcão escudo de todo o sistema solar, o Monte Olimpo. Ele tem mais de 600 quilômetros de diâmetro, o que significa que é quase do mesmo tamanho que o estado do Arizona. O monte também tem 26 quilômetros de altura e é cercado por penhascos incrivelmente altos. Para imaginar o tamanho do vulcão, vamos fazer algumas comparações. O maior vulcão da Terra é o Mauna Loa, com cerca de 10 quilômetros de altura e 120 quilômetros de diâmetro, o que de fato parece bastante impressionante. Mas o volume do Monte Olimpo é cerca de 100 vezes maior que o do Mauna Loa. O gigante marciano poderia engolir toda a cadeia de ilhas havaianas, de Kauai ao Havaí. Há algum tempo, cientistas vêm se perguntando por que esse vulcão é tão grande.
Pode ser o resultado de menor gravidade da superfície e das maiores taxas de erupção, ou o motivo pode ser a crosta do planeta vermelho, que é muito diferente da terrestre. Em nosso planeta, a crosta é composta de 15 a 20 placas tectônicas em movimento. À medida que elas se movem sobre pontos quentes que produzem lava, novos vulcões se formam e os já existentes são extintos. É assim que a lava pode chegar à superfície por meio de muitas aberturas. Mas em Marte, a crosta não está dividida nas mesmas placas tectônicas que na Terra, e a lava não tem nada a fazer além de se acumular em um vulcão muito grande. Agora, se você visitasse Marte e decidisse fazer um passeio noturno, testemunharia um fenômeno estranho. Ele ocorre no planeta vermelho após o pôr do sol, quando as temperaturas caem abaixo de 60 graus negativos. Um brilho bizarro e misterioso se espalha pelo céu marciano. Infelizmente, sem equipamentos especiais, não seria possível observar esse brilho suave. Visível apenas na luz ultravioleta, esse brilho noturno é o resultado de reações químicas que ocorrem a dezenas de quilômetros acima da superfície do planeta vermelho. Ah, que família cósmica agradável! Conheça Marte. Aposto que você já o conheceu antes. Esses dois pequeninos são Phobos e Deimos, as pequenas luas de Marte. Mas parece que Marte não está tratando os pequeninos da maneira correta. Acredita-se que Phobos e Deimos sejam asteroides capturados. No entanto, Phobos está se aproximando gradualmente de Marte devido à gravidade e prevê-se que acabará sendo destruída pela gravidade do planeta nos próximos 35 milhões de anos. Eu não estarei por aqui nessa época. Portanto, imagino que isso resultará em um anel de detritos ao redor de Marte, semelhante aos anéis de Saturno. Entretanto, esse processo é um fenômeno natural e não um ato de destruição de Marte. Aparentemente, Phobos está sendo destruída pelas loucas forças gravitacionais do planeta vermelho. Mas espere, tem mais! Phobos tem esses sulcos paralelos malucos em toda a sua superfície. Costumávamos pensar que eram resultado da colisão de um asteroide, mas agora os cientistas acham que, na verdade, são resultado da intensa gravidade de Marte que está separando a Lua. E isso é que é uma viagem difícil. Os cientistas têm essa ideia maluca de que, quando uma lua pequena como Phobos se aproxima demais de um cara grande como Marte, começa a se esticar em direção a ele. Eles chamam isso de força de maré. A previsão é de que Phobos será tão esticada que acabará se despedaçando. Uma loucura, não é? E os detritos da Lua formarão um pequeno anel ao redor de Marte, assim como os anéis de Saturno. Algumas pessoas pensavam que as listras de tigre de Phobos eram causadas por forças de maré, mas essa teoria foi descartada. Agora, esses pesquisadores geniais fizeram algumas simulações em computador e descobriram que talvez haja uma casca dura por baixo de toda essa penugem que poderia criar sulcos na superfície. Mas não se preocupe, no ritmo em que Phobos está indo, ela se chocará com Marte em cerca de 40 milhões de anos. Mas se as forças de maré já a estiverem destruindo, talvez ela não dure tanto tempo. No entanto, ainda teremos a chance de aprender mais sobre Phobos. A NASA acaba de escolher 10 pesquisadores famosos dos Estados Unidos para fazer parte da equipe de trabalho científico da missão Martian Moons Exploration da JAXA, ou apenas MMX. Como cientistas participantes apoiados pela NASA, eles ajudarão a JAXA a explorar as duas luas marcianas, Phobos e Deimos. E veja só, estão até planejando pousar em Phobos e coletar uma amostra da superfície. A missão está programada para ser lançada em 2024 e nós colocaremos nossas mãos nessa amostra em 2029. 7 dos sortudos pesquisadores usarão os instrumentos de voo MMX para conduzir suas pesquisas. Phobos é realmente estranha. Tem apenas 27 quilômetros de largura e orbita Marte a uma distância de 6.000 quilômetros. Isso é muito mais próximo do que a Lua da Terra, que leva 27 dias para nos orbitar, mas Phobos está em uma espiral de morte em direção a Marte e está caindo lentamente em direção à superfície do planeta a uma taxa de 1,80 m a cada 100 anos. Mas deve haver um motivo pelo qual Marte está agindo de forma tão desagradável, certo? E se for apenas por pura vingança? Ok, então imagine o seguinte: Marte está cuidando de sua própria vida, sendo quente e aquoso como uma jovem Terra. Ele tem um ótimo campo magnético que o protege da radiação cósmica e mantém sua atmosfera agradável e espessa. A vida é boa. Mas então, pelo menos 20 asteroides, cada um do tamanho de um pequeno país, caem em Marte como um jogo gigante de desabamento. Um deles chega a deixar uma cratera de quase 3.000 quilômetros de largura.
Agora imagine como Marte deve se sentir com 2 asteroides sendo suas luas depois do que outros asteroides fizeram com o planeta vermelho. Todos esses impactos são como um grande soco nas entranhas de Marte, e seu campo magnético, que já é fraco, é nocauteado. O núcleo fica superaquecido e não consegue circular adequadamente, o que significa que não há mais campo magnético para proteger o planeta. É como se você não estivesse usando nada na profundidade da Fossa das Marianas. Se isso fosse possível, você estaria indefeso e com frio. Foi basicamente o que aconteceu com Marte. Então agora, o pobre Marte está lá fora, no frio, desprotegido de todos esses raios cósmicos desagradáveis. É como sair de casa sem protetor solar. Não é uma boa ideia, mas pelo menos podemos aprender com os erros de Marte e garantir que a Terra não tenha o mesmo destino. Talvez devêssemos começar a investir em um seguro contra asteroides. Mas acredite em mim, o planeta vermelho não é de todo malvado. Na verdade, ele é bastante amigável. Embora Marte pareça ser muito difícil para Phobos, há algo que pode estar prosperando com a ajuda de Marte. Então veja só, uma equipe de cientistas descobriu uma maneira de cultivar arroz em Marte. Sim, você ouviu direito. Eles usaram o MMS, não aquela maneira desatualizada de enviar fotos nos anos 2000, mas um solo especial chamado Mojave Mars Simulant. Ele deve imitar o solo marciano, mas aqui está o problema. O solo marciano tem esses sais de perclorato desagradáveis que podem ser tóxicos para as plantas. Assim, a equipe cultivou 3 tipos de arroz, um normal e 2 com mutações genéticas que os tornam mais aptos a lidar com o estresse, como a seca ou a salinidade. E adivinhe só, as cepas mutantes foram capazes de criar raízes em um solo com 1 grama de perclorato por quilograma. É isso aí, solo marciano! Mas espere um pouco. O arroz cultivado no MMS não ficou tão bom quanto o cultivado em solo de vaso comum. Então, a equipe decidiu misturar um quarto de terra de vaso com um simulador marciano. E veja só! As plantas começaram a se desenvolver melhor. Agora, esses cientistas não estão pensando apenas em alimentar os marcianos. Eles também querem ver se suas descobertas podem ajudar a cultivar plantas em locais da Terra com alta salinidade. E veja só, o projeto inteiro começou quando 2 pesquisadores se encontraram para tomar um café e decidiram tentar cultivar plantas juntos. Isso não é legal? Suspeito que você esteja prestes a dizer: ei, mas se você quiser cultivar arroz em Marte, terá que enviar quantidades insanas de água da Terra, pois não é fácil saciar a sede dessa planta. Você está certo. São necessários cerca de 449 galões de água para cultivar apenas 1 quilo de arroz. Mas adivinhe só, os cientistas acabaram de fazer um anúncio inovador na Conferência de Ciência Lunar e Planetária, no Texas. Eles encontraram uma geleira remanescente perto do Equador de Marte. É isso mesmo, há gelo de água em Marte, mesmo perto do Equador. Essa é uma grande notícia e pode significar que há ainda mais gelo logo abaixo da superfície. Não se trata de uma geleira qualquer, mas de uma geleira remanescente que, segundo estimativas, tem 6 km de comprimento e até 4 km de largura. Isso é como o tamanho de uma cidade pequena. Ela tem todas as características de uma geleira, incluindo campos de fendas. Mas veja só, na verdade, não é gelo. É um depósito de sal que se formou sobre a geleira, preservando sua forma. Então, como esse depósito de sal se formou? Bem, parece que os materiais vulcânicos que cobrem a região podem ter algo a ver com isso. Quando esses materiais entram em contato com o gelo da água, os sais de sulfato podem se formar e se acumular em uma camada endurecida e crocante. Com o tempo, a erosão removeu os materiais vulcânicos, expondo os sulfatos e revelando as características exclusivas da geleira. Essa geleira é jovem, provavelmente do período geológico amazônico. Isso significa que Marte teve gelo em sua superfície nos últimos tempos. Quem sabe que outros segredos gelados Marte está escondendo? Mas espere um pouco, ainda há mais pesquisas a serem feitas. Os cientistas precisam descobrir se ainda há gelo de água preservado sob o depósito de sal ou se ele desapareceu completamente. E se ainda houver gelo de água em profundidades rasas perto do Equador, isso poderá ter implicações importantes para a exploração humana. Imagine ser capaz de extrair água do solo em um local mais quente. Seria um divisor de águas. Portanto, vamos ver o que mais esses cientistas descobrem sobre nosso vizinho vermelho favorito. Talvez um dia possamos até visitar pessoalmente a estátua da geleira de sal. Até a próxima!